eu sou Tereza Costa Lima. Eu tô aqui pra gente conversar hoje sobre artes variadas, assuntos diversos e teatro, é claro, a maior parte do tempo. Antes da gente começar, se inscreva no canal, deixe seu like e então iremos ao nosso vídeo de hoje. Criatividade. Criatividade, do latim criare. O que significa isso para você? Todas as vezes que eu começava uma atividade artística ou um curso, eu propunha essa discussão com as pessoas. E vocês não imaginam a quantidade de coisas absurdas que eu escutava. Por exemplo, criatividade? Ah, não, eu não sou criativo. Ah, criatividade, ou bem você nasce com isso, é um dom, ou bem você não desenvolve, porque eu já tô velho para criatividade. Criatividade? Ah não, isso é coisa de gente maluca. Só gente doida é que cria. Repare que todo artista é maluco. Criatividade, isso é coisa de gente sofredora. Muito artista tá lá sentindo mal, com uma dor de cotovelo, aí ele vai e cria. Quero não, pra mim não, criatividade não. Repare a quantidade de mitos que a gente constrói na cabeça da gente. A quantidade de vezes que a gente repete coisas que são crenças limitantes. E todas essas coisas precisam ser derrubadas para que a gente possa eficientemente desenvolver o nosso potencial criativo. Vamos agora devagarzinho desvendar esses mistérios da criatividade, combater esses mitos e ver de que maneira a sua criatividade pode ser estimulada. A criatividade para os gregos estava relacionada às musas, que eram as filhas de Zeus encarregadas de soprar no ouvido dos mortais as suas habilidades artísticas. As musas, elas chegariam no ouvido de cada um e diriam: vá lá, escreva uma tragédia, ou então escreva uma comédia, componha uma música. Eram 9 musas e cada uma delas era encarregada de uma linguagem. Para os gregos antigos, as musas eram as responsáveis pela criatividade nos humanos. Essas crenças nas musas perdurou por muito tempo. Homero, por exemplo, ele acreditava que as musas eram as únicas capazes de instilar nos humanos a capacidade criativa e elas escolhiam quem eram os privilegiados a terem dons artísticos. Demócrito acreditava que a criatividade era um estado alterado da alma, em que as pessoas estavam sob efeito das musas. Esse estado também era conhecido como a loucura das musas. Para Platão, o instinto da criatividade seria um desejo humano de ganhar a imortalidade. Isso é bacana, não é? Mas só vai ser com Aristóteles que esse conceito das musas vai cair por terra. Aristóteles diz na Poética que o desejo da mimese, a imitação, seria uma condição natural humana, que os humanos teriam um prazer em criar, assim como um prazer em assistir. A partir de Aristóteles, cai totalmente por terra este conceito. Observem que todas essas ideias, elas são mitos. O ser humano é criativo. É da natureza do Homo sapiens ser criativo. O Homo sapiens, dentro desse mundo, ele é extremamente frágil. Ele precisava de abrigo, ele precisava de roupa, ele precisava de armas, ele precisava de utensílios. Como é que o Homo sapiens teria saído da primeira caverna se ele não tivesse a capacidade de criar? E repare que além de criar o objeto utilitário, ele ainda desenvolve o objeto estético. Você cria um pote, depois um pote pintado. Ou seja, o Homo sapiens é criativo. Pode ficar tranquilo que se você faz parte deste conjunto, você é criativo. O segundo mito que a gente vai comentar com relação à criatividade é que a criatividade não se desenvolve. Muito pelo contrário, a criatividade, quanto mais você cultiva, mais criativo você é. Eu tenho uma história ótima para contar sobre criatividade, como estimular a criatividade, através da biografia de Konstantin Stanislavski, Minha Vida na Arte. Stanislavski, para quem é de teatro como eu, ele é um super-herói. Pense num cara que inventou um método de formação de atores e de ensaio. Esse método chega nos Estados Unidos ganhando o cinema. Uma grande parte dos atores da grande Hollywood vai trabalhar a partir do método Stanislavski. O método era tão importante que chegou a ser chamado só de O Método.
Ele também é fundador do Teatro de Arte de Moscou, que é um empreendimento gigante, e todos os livros de Stanislavski são best-sellers. Os livros de Stanislavski fazem parte de toda a bibliografia, acredito eu, de todos os cursos de teatro. Então, Stanislavski, ele tem uma vivência muito importante na sua formação como pessoa criativa. Ele conta histórias da sua infância, como, por exemplo, quando ele era pequeno, na casa de verão dos seus pais na Rússia, eles tinham um teatrinho. Tinha um teatro no quintal e esse teatro era onde as crianças iam brincar. E ele passava suas férias fazendo teatro. Outra coisa muito bacana que tem era que os pais de Stanislavski, eles tinham um projeto de formação daqueles filhos. Eram muitos filhos e eles sempre compravam a temporada toda, a cartela toda de ingressos para os balés e para os espetáculos. Então eles iam toda semana, toda a família assistia a um espetáculo, ou a um balé, ou a um concerto, assistiam e na volta, durante o jantar, eles faziam análise do que eles tinham assistido. Pense aí o quanto não foi rico tudo isso na infância de Stanislavski para que ele chegasse a ser quem ele foi. Ou seja, a criatividade ela pode ser construída, estimulada, desenvolvida. O terceiro mito que a gente está falando, ele diz respeito a essa demanda do sofrimento para a construção do ser criativo. Tem um filme muito interessante que aborda isso, que se chama Barfly. Em português, o nome do filme é Condenados pelo Vício. Esse filme, ele conta a história mais ou menos biográfica do escritor Charles Bukowski. Quem não conhece Bukowski, vai lá dar uma olhada nele. Era um escritor da pá virada. Bebia, vivia no submundo, em inferninho, sua literatura é muito pontuada por esse estilo de vida. Nesse filme, acontece o seguinte, um escritor tem uma necessidade de todas as vezes que ele precisa de inspiração, ir a um bar, beber, encher a cara, e aí ele vai e provoca o sujeito mais forte que tem no bar, briga, apanha e sai dali cheio de criatividade. Ele é estimulado por esses transtornos. Em algum momento na história, chega uma jornalista que está interessada na obra dele para publicar alguma coisa assim, e ela se apaixona por ele. Quando ela se apaixona por ele e acompanha aquele estilo de vida tão desregrado, ela diz a ele, olha, eu vou arrumar sua vida. Eu vou lhe dar comida, uma casa, tudo arrumadinho, para que você tenha paz para escrever. No que o escritor responde, eu não quero. Você já viu alguém em paz escrever qualquer coisa que prestasse? Dessa maneira, ele desiste totalmente dessa tranquilidade para que ele pudesse ter paz para escrever e prefere viver sua vida nessa intensidade. Esse formato de viver a vida de maneira violenta pode ser encontrado na obra de inúmeros artistas. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, eu fiz um projeto e esse projeto não chegou a se transformar no espetáculo, ficou só no projeto, que se chamava O Diário. O Diário seria a história de 4 artistas na sua juventude, uma história totalmente imaginária e hipotética, escrevendo sobre o que elas viriam a ser antes de tudo de terrível em suas vidas acontecerem. Essas 4 artistas eram Camille Claudel, Flor Bela Espanca, Frida Kahlo e Billie Holiday. As 4 são artistas geniais, de uma importância fundamental no século XX, fim do século XIX e início do século XX. 4 mulheres artistas que de certa maneira desafiavam, a cultura da época, e essas 4, além de obras belíssimas, têm vidas terríveis. E é sobre elas que eu queria falar um pouquinho. Camille Claudel, França, século XIX. Imaginem o que é uma moça da sociedade francesa, de uma família bem apresentada, ter a opção de ser artista. Quando Camille escolhe ser artista, ela já começa transgredindo os valores de sua época, onde o máximo que se teria de ambição para uma mulher seria o casamento. Camille vai então estudar e trabalhar com Auguste Rodin. Rodin já era um escultor extremamente consagrado e eles começam a ter um envolvimento.
Rodin é uns 20 anos mais velho que Camille. Esse envolvimento, que vai durar uns 15 anos, vai ser uma paixão absolutamente avassaladora, uma paixão que mixa as relações pessoais com suas relações profissionais. Eles criam, eles esculpem, eles têm toda uma posição estética que de certa maneira junta os dois. Inclusive dizem que a obra de Camille Claudel está mascarada na obra de Rodin, que muitas obras que são atribuídas a ele, na verdade, seriam assinaturas dela. O que é bem possível. É tão parecido, a estética, né, a intensidade daquelas obras é muito semelhante. Porém, a relação deles era muito conflituosa. Rodin tinha um outro relacionamento. E durante muitos anos ele leva em paralelo Camille sofrendo muito com essa posição, com a família sendo contrária, e ela vai entrando num processo meio autodestrutivo. Um dia, Rodin escolhe casar com a outra pessoa que ele tinha um relacionamento, caindo no objetivo de Camille de ter aquele homem para ela. O que é que acontece? Camille tem um surto de desespero nessa paixão por Rodin. Ela quebra tudo, quebra o estúdio, quebra as obras, começa a ter atitudes absolutamente enlouquecidas, o que faz com que a sua família a coloque no asilo. Quando a família de Camille manda Camille para o asilo, ainda existem algumas tentativas que ela volte, né, a ter uma vida social. De alguma maneira, parece que a família dela preferiu mantê-la fechada no asilo. Ela fica uns 30 anos internada e Camille nunca volta a ter uma vida social. Rodin ainda dá algum apoio, faz alguma visita, manda dinheiro para ajudar, mas o que ela queria, que era o amor de Rodin, o companheirismo de Rodin e aquela ambiguidade que existia no trabalho dos dois, isso ela nunca vai conseguir. Isso tudo é presente na obra dela. Na obra de Camille Claudel você vê a intensidade da paixão que ela sentia. Flor Bela Espanca. Pode ser que vocês não estejam ligando o nome à pessoa, mas Flor Bela é muito conhecida do público brasileiro, porque ela teve um dos seus poemas, Fanatismo, musicado por Raimundo Fagner. Sabe qual é? Aquele que fala: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Já sabe qual é? Pois é, essa é Flor Bela Espanca. Olha que poema bonito que é Fanatismo. Flor Bela, ela vai ser uma mulher à frente do seu tempo, quando em Portugal, fim do século XIX e entrando para o século XX, ela rompe com alguns padrões. A primeira coisa ela é uma escritora, tradutora, poetisa. A segunda, ela se separa do marido. Isso na época era uma coisa extremamente escandalosa, colocando Flor Bela à margem da sociedade. Dizem que Flor Bela tinha uma paixão incestuosa por seu irmão. O que acontece é que o irmão de Flor Bela sofre um acidente e morre. A partir da morte do irmão, o estado depressivo de Flor Bela é intensificado. Ela escreve a partir de então os poemas mais violentos, mais fortes, mais intensos, mas também a sua saúde mental vai começando a dar sinais de que não está indo muito bem. Flor Bela tenta o suicídio inúmeras vezes e em 1930 Flor Bela se mata. Frida Kahlo. A pintora mexicana hoje em dia é extremamente conhecida porque, interessantemente, Frida se tornou um dos grandes ícones da cultura pop do século XXI. Frida está presente em almofadas, laço de fita, em roupas, em boneca, quebra-cabeça, capa de caderno. Agora, o que é muito interessante é que, apesar dessa maneira em que ela é retratada, de maneira até alegre, a obra de Frida Kahlo, assim como a sua vida, é recheada de tragédias. A primeira coisa que acontece é que Frida ela tem um acidente, ainda jovem, ainda adolescente, e esse acidente vai fazer com que ela leve muito tempo presa à cama, passando por inúmeras cirurgias, tendo o corpo bastante mutilado, cicatrizes, e ela vai levar a vida com essa dificuldade física ao longo dos anos. Quando Frida sofre o acidente, seus pais lhe dão de presente
umas telas, uns pincéis, porque a menina estava acidentada, não podia sair de casa. O que é que acontece? Ela concentra toda a sua força e sublima aquela dor daquele acidente nas suas obras. É difícil você olhar uma obra de Frida Kahlo e não ter um impacto, porque ela pinta autorretratos e nesses autorretratos ela está representada como animais, ela está representada machucada, ferida, flechada, com a coluna quebrada. E essa obra ela é muito pungente. Ao longo dos anos, Frida vai ter uma posição muito significativa como artista plástica. Ela era casada com Diego Rivera, que também era artista plástico. Vão receber inúmeras pessoas, vão ter um acesso muito grande de compartilhar a sua obra. E Frida, ela vai continuar tendo problemas. Por causa do acidente, ela tenta engravidar, não consegue, tem vários abortos, ela tem sequelas e isso vai acompanhar a sua vida toda. Frida vai ser uma das mais importantes figuras femininas de representatividade nos dias de hoje, que é muito simbólico isso, porque ela lutou de uma maneira inacreditável. Ela consegue produzir sua obra de arte contra todas as dificuldades que é você ter o corpo tão mutilado como ela teve. Billie Holiday, cantora de jazz americana, começo do século XX. Billie vai ter desde criança uma vida muito traumática. Ela nasce numa família muito pouco estruturada, seus pais eram adolescentes e desde criança vai conviver com limitações financeiras, com a fome, com a violência doméstica que vai ser estendida para seus relacionamentos quando adulta, com o racismo. Billie Holiday, ela vai furando o seu lugar na sociedade através da sua voz, através da sua música. E Billie Holiday consegue alcançar um espaço muito significativo porque ela se torna uma estrela no meio das bandas masculinas, onde tinham somente homens. Ela viajava com esses homens das bandas, fazendo um sucesso imenso. Billie Holiday tinha tanto brilho que seu apelido era Lady Day. Porém, apesar de todo esse brilho, Billie não vai conseguir, ao longo de sua vida, uma tranquilidade. Ela passa por relações afetivas extremamente violentas, é roubada por seus companheiros de trabalho e vai gradativamente se viciando em álcool e em heroína. Chega a ser presa com porte de heroína. Eu conheci Billie Holiday, eu era adolescente. A primeira vez que eu ouvi uma música de Billie Holiday chamada Strange Fruit, eu fiquei impactada de uma maneira com aquela música quando eu entendi o que aquela letra estava falando. Strange Fruit, que é fruta estranha, conta como negros americanos eram assassinados e ficavam pendurados nas árvores. A descrição disso, com o olhar, a expressão e o canto de Billie Holiday, transforma isso numa canção de protesto de uma intensidade inigualável. Eu lembro que quando eu assisti, que eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei impactada. Ao longo dos anos, quando eu fui entender o que significava ser uma mulher pobre, negra, nos Estados Unidos, racista no começo do século, aquilo tudo se tornou muito mais intenso para mim. Infelizmente, alguém com todo o brilho, como Billie Holiday teve, morre em condições terríveis. É presa no hospital por tráfico de droga, na verdade ela era usuária, com danos irreversíveis no seu corpo por causa do abuso de álcool e drogas. A história da arte está repleta de exemplos. De Van Gogh a Kurt Cobain, eu poderia citar inúmeros casos de artistas maravilhosos, criativos, geniais, que tinham suas vidas pontuadas por tragédias, por comportamentos obsessivos, por comportamento diferente do padrão de cada um de suas épocas. Eu não saberia realmente de que maneira essa vida tempestuosa ela é condição sine qua non para um artista produzir, quero crer que não. Mas é muito, muito recorrente. É recorrente a transformação da dor através de uma obra de arte. E eu imagino que tenha sido isso que tenha levado pessoas que tinham dores tão profundas a serem tão grandes criadores. Bom, se criatividade então está à disposição de todo ser humano,
Se criatividade faz parte da nossa existência, como é que a gente faz para desenvolver a criatividade? A criatividade é um músculo. A gente tem que malhar para que esse músculo se desenvolva. E a gente precisa se rodear de elementos que convidem as musas de cada uma das linguagens a estar perto de nós. Por exemplo, ler é das coisas mais mágicas que eu posso imaginar. Você lendo, você cria um outro mundo, você imagina coisas, você constrói novas realidades. Acho que leitura seria a primeira sugestão que eu faria com relação à criatividade. Leitura, jogos, a brincadeira, ela tem uma capacidade imensa de nos deixar com a criatividade aflorada. Todas as outras artes, mesmo que você pense assim, não, mas eu não sei desenhar, não tem problema. Pega uma caixa de lápis de cor e desenha, não tem problema. Se você não vai ser um desenhista, mas a sua criatividade está sendo ativada ali através daquele desenho. Canta no chuveiro, escreve um diário. Escrever um diário, que você tem um compromisso todos os dias escrever alguma coisa, quando você vê, você está criando histórias inteiras. É preciso sim conduzir a nossa habilidade, estimular, ver filme, ver desenho animado. Às vezes eu vejo adultos dizendo, não gosto de animação, é para criança. Nada, desenho animado é uma das coisas também mais fantásticas para abrir a cabeça da gente e deixar a criatividade entrar. Eu sugiro que você se rodeie de criatividade, que você faça um plano sistemático de estímulos, que vai por tudo, vai por música, vai por artes plásticas, vai por cozinhar, vai por plantar, costurar, bordar. Todas essas coisas vão ativando os sininhos que acordam a criatividade. Agora, para a gente fechar e fazendo já um plano no nosso laboratório de criação, eu quero convidar vocês a fazer um contrato. O que é isso, fazer um contrato? Quando eu começo um trabalho, eu proponho aos atores, e eu acho que cada um de nós propõe a si mesmo, alguns itens necessários. O primeiro deles é: jogue fora essas crenças antigas de que você não é criativo. Porque criativo todo mundo é, certo? Já vimos que criatividade está à disposição de todos nós. Estimule a criatividade. Construa para você um universo criativo. Se permita errar. Eu nunca em toda a minha vida conheci um gênio. Desses assim, um menino pequenininho que pega o instrumento e sai tocando com a maestria do músico profissional. Ou uma pessoa que faça cálculos imensos de cabeça, ou que fale 20 idiomas. Não, eu conheci muita gente talentosa, mas o que é esse talento que essas pessoas têm? Foco, determinação, dedicação, estudo, coragem. Coragem de se jogar, errar, começar de novo. Coragem de se expor, coragem de tentar. E mesmo até que não saia muito bom, fazer mais, fazer. Eu acho que todas as pessoas talentosas que eu conheço, elas não foram gênios natos. Elas foram talentos burilados e construídos. 3 palavras para resumir sua busca pela criatividade: coragem, curiosidade e constância. Jogue com essas 3, você vai ver o quanto sua criatividade vai vir para você. Pois então, essa é a primeira proposta do Laboratório de Criação, que é você permitir a sua criatividade. Com relação aos mitos, espero que a gente já tenha começado a dissolvê-los. Então, todos nós somos criativos? Sim. A criatividade é um músculo e a gente vai malhar para que ele desenvolva? Sim. E com relação à dor, bom, eu pretendo não sofrer no processo de criar noites brancas. Agora, se cada um tiver lá, sua areinha dentro da concha, e aquilo ali se transformar numa pérola, tá tudo bem. Que a coragem de criar também passa por isso, a coragem de transformar suas dores. Então, cada um que faça da maneira que achar melhor, porque, para mim, sal, pimenta e lágrima, cada um use quanto quiser. Um beijo.